Olá para todos, meu nome é Jocir Sartor, meu canal Realidade Espiritual Jocir Sartor, trazendo mais um vídeo para vocês hoje, desta vez falando sobre a importância da energia mental. Como em outros vídeos já comentei alguma coisa, hoje vou citar um trecho do livro Mecanismos da Mediunidade, ditado pelo Espírito de André Luiz, e psicografado pelo Chico Xavier, um conhecimento bastante amplo que transcende ao espiritismo e serve para qualquer conhecimento científico, espiritual que se possa querer adquirir. Então, nessa ideia da importância da energia mental, eu vou trazer para vocês, citando alguns trechos do livro e comentar a questão sobre esse importante assunto que influencia nós todos os dias, todas as pessoas, e que a maioria não se dá de conta do quanto que isso é importante. Então, André Luiz cita uma determinada parte do livro Mecanismos da Mediunidade, que toda partícula da corrente mental nascida das emoções e desejos recônditos do espírito através dos fenômenos íntimos e profundos da consciência, cuja estrutura ainda não conseguimos abordar, se desloca produzindo irradiações eletromagnéticas cuja frequência vai conforme os estados mentais do emissor, qual acontece na chama, cujos fótons são partículas de luz, arremessados em todas as direções, são constituídos por grânulos de força cujo poder se revela mais ou menos intenso segundo a frequência da onda em que se expressam. Então vocês veem aqui muito importante o fato de ele mencionar que a frequência daquilo que nós geramos com os nossos pensamentos varia conforme os estados mentais do emissor. Então isso aí é visto que conforme o estado que a pessoa se encontra, a pessoa está deprimida, está pessimista, está preocupada, está desarmonizada com um ou vários aspectos da sua própria vida, então automaticamente a emissão de energia que essa pessoa vai gerar quando ela pensar em qualquer coisa vai ser uma frequência baixa com fótons de vibração densa, gerando uma energia negativa, uma energia desagradável, ao passo que se a pessoa tiver um padrão elevado, ela está contente, está feliz, ou é uma pessoa que vigia os seus pensamentos, seus sentimentos, ela vai estar uma alta frequência, um padrão de alta frequência, então ela vai gerar fótons com bastante energia, fótons que vão vibrar em nível bastante alto e vai trazer uma energia para o ambiente onde ela está bastante agradável. E aqui ele continua dizendo, inibindo, controlando, libertando ou distribuindo a força nervosa ou os potenciais eletromagnéticos acumulados pelos impulsos mentais nas províncias celulares, ou seja, na estrutura celular,
surpreendemos a coordenação dos estímulos diversos mantenedores do equilíbrio orgânico, através da ação conduzida dos vários mediadores químicos de que as células se fazem os fabricantes e distribuidores essenciais. Então vocês veem aqui também a importância de que no momento que nós temos certos pensamentos, nós vamos gerar no corpo, no organismo físico e também nos sutis, é claro, todo um equilíbrio, se o pensamento for elevado constantemente, ou um desequilíbrio orgânico. Por isso que muitas vezes, principalmente nos dias de hoje, se manifesta doenças graves, como o câncer, como a própria depressão, a ansiedade, síndrome do pânico, Alzheimer, enfim, uma série de doenças, baixa imunidade, justamente porque com os pensamentos baixos, os impulsos mentais baixos, vai gradualmente, com o passar dos anos, com a vivência do ser, que não se trabalha interiormente, vai gerar todo um desequilíbrio orgânico, afetando o bem-estar das células, da estrutura de cada célula do organismo. E aqui ele também continua dizendo, pensamento contínuo, fluxo energético incessante revestido de poder criador inimaginável. Então, o pensamento é um fluxo energético incessante revestido de poder criador e inimaginável. Então, vocês veem o potencial que o ser humano tem nas suas mãos para gerar energias condizentes com um tipo de vida, com um estado de vida, um estado de pensar e de sentir melhor, mais saudável, mais agradável, se quiser. A maioria das pessoas hoje em dia, infelizmente, cultivam o oposto, né? Se preocupam constantemente, têm pensamentos negativos, medos, ansiedades, etc. E ele continua dizendo, a criatura, pensando, cria sobre a criação, ou pensamento concreto do Criador. Então, tudo que existe no universo é criado por essa inteligência maior, por essa força maior, que chamamos também de Deus, e o ser, nós, cada um de nós, criamos dentro do nosso micro-universo, ou recriamos um micro-universo dentro desse universo maior, dentro desse universo mais amplo. Ele continua dizendo, a corrente mental, segundo anotamos, vitaliza particularmente todos os centros da alma, se referindo aos chakras, né? Consequentemente, todos os núcleos endócrinos, onde os chakras estão ligados, as glândulas endócrinas, e junturas plexiformes da usina física, em cuja tessitura dispõe o espírito de recursos para os serviços da emissão e recepção, ou exteriorização dos próprios pensamentos e assimilação dos pensamentos alheios. Ele justamente fala que a corrente mental vitaliza ou não, aqui ele fala em vitaliza, né, falando de pensamentos bons, elevados, toda a estrutura de chakras que nós temos espalhados nos nossos corpos sutis. Então, quanto mais nós tivermos pensamentos elevados, mais estaremos vitalizados, os chakras desbloqueados e os corpos sutis mais revitalizados. E ao contrário, né, é óbvio que se tivermos os pensamentos negativos, os chakras estarão constantemente bloqueados, a pessoa estará sempre se sentindo mal, sempre tendo aparentemente alguma doença. Quantas pessoas são hipocondríacas, né? Estão sempre sentindo que tem alguma doença ou pensando que tem alguma doença. E na verdade elas geram um estado de doença, elas geram um estado de densidade energética que traz sensações desagradáveis pela mente delas. Continuando, ele fala que articulando ao redor de si mesma as radiações das sinergias funcionais, das agregações celulares do campo físico ou do psicossomático, psicossomático seria os corpos sutis,
A alma encarnada ou desencarnada está envolvida na própria aura ou túnica de forças eletromagnéticas, em cuja tessitura circulam as irradiações que lhes são peculiares. Então vocês veem que interessante que nós mesmos estamos sempre gerando um estado de harmonia ou desarmonia no nosso dia a dia, e geralmente o nosso ego quer botar a culpa às situações externas, às outras pessoas, quando na verdade somos nós mesmos que, interrelacionando erroneamente com as pessoas e com os acontecimentos, a gente termina gerando essa túnica de forças eletromagnéticas, como diz André Luiz, e em cuja tessitura circulam as irradiações que são peculiares. Então, se eu estiver pensando constantemente em coisas ruins, com raiva de alguém ou de algumas situações, automaticamente essa túnica de forças eletromagnéticas será baixa, será densa, entrará em sintonia com a de outras tantas pessoas que vibram na mesma frequência desse estado de raiva, de desarmonia. Ao passo que se eu estiver buscando constantemente um estado de elevação, de harmonização, de equilíbrio, automaticamente a geração vai ser de uma túnica de forças eletromagnéticas bem mais elevadas. E ele continua dizendo: evidenciam-se essas irradiações de maneira condensada até um ponto determinado de saturação, contendo as essências e imagens que lhe configuram os desejos no mundo íntimo, em processo espontâneo de autoexteriorização, ponto este do qual a sua onda mental se alonga adiante, atuando sobre todos os que com ela se afinem e recolhendo naturalmente a atuação de todos os que se lhe revelam simpáticos. É isso que eu comentei, né? Se eu tenho raiva, se eu sou uma pessoa que penso constantemente com raiva, ou com inveja, ou com tristeza, automaticamente vou entrar em sintonia com todas as pessoas que estão nessa mesma frequência densa e vou influenciar elas e elas irão me influenciar da mesma forma positivamente. E desse modo estende a própria influência, ele continua, que a feição do campo proposto por Einstein diminui com a distância da base consciencial emissora, tornando-se cada vez menor, mas a espraiar-se no universo infinito. Então, à medida que eu exteriorizo as minhas ondas mentais, eu vou estar influenciando o campo que existe no espaço, como Einstein falava. Inclusive, ele criou a teoria do campo. E a partir do momento que eu exteriorizo essa energia, ela vai se espalhar, ou como ele diz, espraiar-se no universo infinito. Então, a gente vê aqui o quanto é importante nós procurarmos ter constantemente pensamentos, ideias positivas, mesmo que muitas vezes seja difícil, diante dos momentos que vivemos hoje no planeta, cada um com seus problemas, cada um com suas dificuldades. Então, a mente não é o cérebro é apenas um instrumento da mente, do espírito. É bom termos ideia em mente isso, porque muita gente, a ciência, a medicina as pessoas que são céticas, elas acham que a mente é o cérebro físico. Na realidade, o cérebro é apenas um instrumento da mente, do espírito, é o instrumento que faz com que o espírito encarnado se manifeste através dessa estrutura de neurônios irrigada por sangue constantemente, que é o nosso cérebro, e que possui essas conexões dos chakras com as glândulas, no caso do cérebro diretamente com a glândula pineal, chakra coronário, e a glândula pituitária, o chakra frontal. Então todo esse contexto é
na realidade, faz parte do espírito se manifestando através de um cérebro físico. Isso explica porque muitas vezes se vê crianças prodígios, crianças que são muito novas, mas já manifestam certas facilidades com idiomas, com instrumentos musicais, com um conhecimento em geral. E aqui eu também separei uma pequena frase que eu acho muito bonita e interessante, do irmão X, chamado Espírito Irmão X, que também é conhecido por Humberto de Campos, que psicografou vários livros através também de Chico Xavier, onde ele diz: da animalidade para a angelitude, o homem imobiliza-se na pedra, circula na planta, rasteja no verme, movimenta-se no animal e pensa no homem. Então vocês veem que o pensamento é algo adquirido gradualmente ao longo de milhares e milhares de anos, onde na pedra, como ele cita aqui, que é o reino mineral, até o reino animal, nós não existimos como indivíduos, somos partes de um coletivo, como os hindus chamam de uma alma-grupo. A partir do reino hominal é que nós começamos a fazer a individualização, começamos a ser seres individuais pensantes, mas ainda ligados ao coletivo, ligados à coletividade. E assim como influenciamos, somos influenciados. À medida que vamos evoluindo no reino nominal, vamos atingindo com o nosso pensamento outros níveis muito mais superiores. Então a mente do ser humano está em constante emissão e receptação de fluxos de energias mentais, subpartículas que se exteriorizam pelo meio em que vivemos. Então é exatamente isso, nós emitimos, como o André Luiz fala ali no livro, fótons constantemente, e esses fótons vão gerando todo um fluxo de energia que vai caracterizando cada indivíduo, vai caracterizando o que cada um de nós somos. Então ele continua aqui: examinando sumariamente as forças corpusculares, as subpartículas, de que se constituem todas as correntes atômicas do plano físico, podemos compreender sem dificuldade no pensamento ou radiação mental a substância de todos os fenômenos do espírito, a expressar-se por ondas de múltiplas frequências. Então ele evidencia aqui uma coisa muito importante, né? Que tudo o que um espírito pensa e sente, ele tem inicialmente a emanação mental, a radiação ou irradiação mental que se exterioriza para o todo. Então, como ele diz ali, a substância de todos os fenômenos do espírito, expressar-se por ondas de múltiplas frequências. Então, eu estou inspirado, eu estou em harmonia, eu estou feliz, daqui a pouco eu fico desanimado, eu fico abatido, eu fico triste por alguma coisa que me aconteceu, lá pelas tantas eu me reanimo por algum aspecto que aconteça na minha vida. E assim vai esse sobe e desce das ondas mentais, esse sobe e desce das partículas que emanamos e, diga-se de passagem, absorvemos, né, através dos nossos chakras também. Então, ele continua aqui dizendo: e toda espécie de vida começa no impulso mental. Sempre que pensamos, expressando o campo íntimo na ideação e na palavra, na atitude e no exemplo, criamos formas, pensamentos ou imagens moldes que arrojamos para fora de nós pela atmosfera psíquica que nos caracteriza a presença.
Então aqui ele evidencia, né, como diz a teosofia também, a criação de formas, pensamentos, ou seja, se eu pensar constantemente, eu sou uma pessoa bem-sucedida, bem harmonizada, de bem com a vida, eu vou estar gerando formas, pensamentos positivas sobre todos os aspectos da minha vida. E quando a pessoa fica constantemente pensando, como muitos pensam, que as coisas dão errado na vida e é por causa de espíritos obsessores que estão com elas vão criar formas, pensamentos, como ele diz também, ou imagens, moldes, de que existe um ser escuro junto com a pessoa. Então, ela própria alimenta mentalmente essa forma, pensamento de um ser trevoso, um ser negativo, um ser perturbado junto com ela. Se essa pessoa for num centro espírita e algum médium de pouco conhecimento e pouca habilidade mediúnica vai ver essa pessoa, vai ver essa imagem, essa formação escura, negativa ao seu lado ou atrás de si. Então o que acontece? Esse médium pouco preparado vai interpretar essa forma, pensamento como espírito obsessor. E na verdade a própria pessoa é o seu próprio obsessor, criando imagens negativas. Isso acontece bastante, acontece seguidamente. E assim com tudo, né? Ele continua dizendo: reconhecemos que toda criatura dispõe de oscilações mentais próprias, pelas quais entra em combinação espontânea com a onda de outras criaturas desencarnadas ou encarnadas, que se lhe afinem com as inclinações e desejos, atitudes e obras, no quimismo inelutável do pensamento. Cada espírito, pelo poder vibratório de que seja dotado, imprimirá aos seus recursos mentais o tipo de onda ou fluxo energético que lhe define a personalidade, a evidenciar-se nas faixas superiores da vida, na proporção das grandezas morais do ponto de vista de amor e sabedoria que já tenha acumulado em si mesmo. A vontade agarrada ao instinto de preservação faz do espírito um inveterável monomaníaco do prazer inferior, quando não direciona bem o seu pensamento. Então, toda a evidência, né, de que todos nós temos que estar constantemente vigiando os nossos pensamentos, sintonizados com as coisas maiores, porque se nós não domarmos nossos instintos inferiores, nós vamos estar vibrando uma faixa mais densa, muito mais animalizada do que na faixa do reino hominal. Então, quando damos vazão à preocupação constante, que são pensamentos negativos, passamos a densificar nossas energias e pioramos mais ainda a situação. Então, eu tenho visto ao longo dos anos que eu trabalho com a cromopuntura, com as terapias energéticas, que as pessoas estão constantemente preocupadas e elas não se dão de conta que a preocupação são pensamentos negativos. E embora eu procure sempre fazer essa abordagem evidenciando tudo isso, as pessoas concordam que são assim, mas de concordar e chegar ao passo de mudar, existe um grande trabalho a ser feito. Então as pessoas, seria interessante mais do que nunca nos dias atuais que as pessoas se conscientizem de que a preocupação não resolve nada, não serve para nada a não ser destruir a saúde mental, emocional e física, energética também, e gerando um desequilíbrio constante que inevitavelmente mais dia menos dia vão se tornar doenças somatizadas, né? Doenças físicas. E com essa geração constante mental de preocupação, nós vamos estar piorando as situações nas quais estamos preocupados.
Se nós nos elevarmos, nós estaremos num nível de mais clareza mental, de mais harmonia mental, inclusive inspirando aos outros algo melhor, tipo paciência, harmonização, fé, acreditando que aquelas situações desagradáveis se resolverão e que teremos que enfrentar essas situações em dado momento, querendo ou não, e com a preocupação não muda nada. O que tiver que acontecer, acontecerá. O que é necessário para a nossa evolução espiritual, nós teremos que passar. Então nós não temos que nos preocupar, porque a preocupação é medo, a preocupação é falta de fé, é falta de saber que se é coordenado, que se é inspirado, que se é guiado por uma força superior. Então é isso que eu queria passar para vocês hoje, falando sobre a força do pensamento, a importância do pensamento, que possamos cada um colocar em prática tudo isso no nosso dia a dia para que vivamos de uma forma melhor, mais harmônica, mais equilibrada. Então é isso. Se gostarem, lembre de se dar o like, que ajuda a divulgar o canal. Se inscrevam, divulguem o meu canal para amigos, para familiares, para que também possam, quem sabe, se inspirar com esse conhecimento espiritual, da espiritualidade, quem sabe possam se modificar positivamente nos seus aspectos internos. Então é isso. Até o próximo encontro. Agradeço a atenção dispensada e até mais.